Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa aula número 4. Lembrando que a gente teve uma 2.1 aí, né, uma aula extra com o nosso preletor. Então, todas elas estão online para a sua apreciação. Nossa matéria é comunidade centrada no Evangelho. E é muito fácil nós passarmos por cima desse título pensando, ora, toda igreja é centrada no Evangelho, especialmente uma igreja chamada evangélica. E não é bem assim. Seria maravilhoso se fosse uma coisa assim tão automática. Mas você pode usar um termo evangélica ou evangelho de maneira muito superficial, inclusive quando nós temos muita vontade de que isso seja a nossa realidade. Eu não sei você, mas desde que nós começamos, já há algumas semanas, aquilo que nós temos visto aqui tem sido um alerta. Eu creio que isso é normal, não apenas com essa matéria, mas com qualquer coisa que aprendemos na Palavra de Deus, porque você fica mais sensível, você fica mais ligado. Então, uma semana que está falando sobre perdão, e você tem uma situação dessa, aí você, lembra o devocional de tal dia. Ou uma semana está falando sobre oração, e aí você fica se policiando. O ideal seria que isso fosse uma coisa mais perene, não é verdade? Porque, como eu sempre digo, irmãos, nada do que nós temos aprendido em qualquer reunião entra na coluna de novidade. Não é novidade, não é em absoluto algo que não tenhamos visto antes, mas estamos sendo relembrados para o nosso próprio benefício, para a nossa própria edificação. Então vamos orar e dar então continuidade à lição número 2, que começamos na aula passada. Deus querido, ajuda-nos com teu Espírito, abrindo nossa mente, nosso coração, a despeito, ó Deus, de nossas limitações, de dificuldade, lutas que possamos estar passando, possamos confiar e descansar no Senhor. Abençoa nosso tempo nesta manhã, cuida de nossos irmãos que estão longe, viajando ou trabalhando, tu possas guardar a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, só para nós pegarmos aqui o nosso fio da meada, a lição número 2, lá na página 32, tem o título Como a vida em comunidade nos molda no Evangelho, certo? Vamos ver algumas coisas que nós vimos aqui. Uma das coisas mais importantes foi a diferença entre uma visão funcional da vida em comunidade e uma visão formativa de uma vida em comunidade. A visão funcional é preencher uma necessidade nossa. Quando nós vemos relacionamentos, família e até mesmo, principalmente no nosso caso, igreja, como algo que deve preencher uma necessidade minha. Então, isso vai dar, desde as declarações mais até, perdão da palavra, não tem outra, imatura, infantil, dizendo, essa igreja não serve para mim, porque ela não faz tal coisa. Então, às vezes, porque na outra igreja, ou trouxe do mundo, se converteu naquela mesma, trouxe do mundo uma visão de relacionamento, ou de qualquer coisa, que acha que precisa ter ali também, né? Uma das coisas que eu mais tenho deparado, né, recentemente, é pessoas que se dizem, de certa forma, se sentem, né, melhor dizendo, deixadas de lado, ostracionadas, sem muitos relacionamentos dentro da igreja local. E eu já entendi qual é a fórmula para você lidar com essa situação. Você pergunta para a pessoa dizendo sim, por exemplo, não lhe visitaram, ótimo. No tempo em que você estava tudo bem frequentando a igreja, quantas pessoas você visitou? Então, nós temos a tendência, quando temos essa visão funcional, é uma via de mão única. A gente sempre, na verdade, a via de mão única veio para cá, né? O que eu posso ser atendido ali? E raramente, meus irmãos, na verdade, na minha experiência, nunca a pessoa respondeu, não, quando a minha vida estava tranquila, estava frequentando a igreja, eu ia atrás dos irmãos, eu ia atrás dos ausentes, eu conversava com um novato. Nunca. Sempre uma pessoa que sentou, ficou ali assistindo, mas
passou por uma determinada crise, não construiu os relacionamentos necessários quando estava de fato participando da igreja. Quando passou por uma crise, por acaso acontece, né? Escorreu entre as frestas, né, dos relacionamentos, não foi atendida como deveria, protesta, porque ela tem essa visão formativa. Agora, funcional, desculpe. Como nesse mesmo caso, irmãos, caberia uma visão formativa, certo? Como que essa crise, vamos chamar assim, revela algo em mim? Como que esse problema, essa circunstância, aponta para uma deficiência na minha vida? Neste caso, eu diria, realmente, eu estou experimentando agora, de certa forma, do meu próprio remédio. Eu agi assim, talvez Deus esteja permitindo essa circunstância que eu estou passando para perceber que eu era voltado para o meu próprio umbigo e não percebia. Eu não notava a dor do outro, né, a luta de alguém, eu não notava, se notava, não me importava com a ausência de alguém, e agora eu estou passando pela mesma situação. Bem, eu vou consertar isso na minha vida. Ela enxerga a experiência da igreja como uma oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. E como nós falamos, isso se aplica a tudo na nossa vida, não é só igreja, né? Não é apenas a comunidade de igreja centrada no Evangelho, mas todo relacionamento, irmãos, é uma comunidade, é uma microcomunidade. Então, irmãos, como eu falei, desde que nós começamos, tem sido um desafio maior perceber como que eu reajo ao pecado ao meu redor. Quer eu tenha participação ou não. Será que eu sou sempre defensivo? Será que eu sou sempre aquele que mais ou menos fala como Eva? Ou desculpe, como Adão, né? Adão, você fez tal coisa? A única resposta, meus irmãos, ali era: realmente, Senhor, eu fiz. Mas a resposta dele não é essa, né? Comeste da árvore que eu disse para não comer? A mulher que tu me deste. Então a culpa não é minha. Esse é o resumo, irmãos, de uma relação funcional, não formativa. Ele não enxergou o seu erro da maneira correta. Eu lembrei agora, o Espírito Santo é uma maravilha, né? Eu lembrei agora de duas personagens que são, talvez, o melhor exemplo funcional e o melhor exemplo formativo. Saul e Davi. Certo? Vamos analisar uma única circunstância na vida de ambos, ou um único tipo de circunstância. Saul confrontado por Samuel diante do seu pecado. Ele cria explicações, desculpas, tudo. Ele só no final diz que pecou quando viu que a vaca já estava com meia narina, né, dentro do brejo, já não tinha mais o que fazer. Diz que de vaca é fuça mesmo, né? Então não seria narina, ele é fuça, meia fuça, fora do pântano. A coisa já tinha ido para o brejo e aí ele diz: pequei. Agora, olha Davi. Mesmo que ele tenha, irmãos, lembrando, não adianta ficar tentando canonizar as pessoas da Bíblia, que eles eram pecadores como nós, mas, confrontado por Natã, quando ele realmente entende a historinha de Natã lá do homem com uma ovelhinha só e tal, né? Quando ele ouve tu és o homem, a reação de Davi é completamente diferente. Demorou. Porque a Batseba passa por uma gestação inteira, no mínimo 9 meses. O menino nasce, talvez você pode colocar aí mais um mês, 2, ou talvez não, mas no mínimo 9 meses, irmãos. Foram 9 meses de endurecimento em que Deus esperou que Davi por si mesmo, sem um agente externo, né, humano, caísse em si. Não aconteceu, Deus o confronta e você sabe o que acontece. Aí o que ele diz? Ele não fala: mas Natã, venhamos e convenhamos. Terraço é lugar de ficar tomando banho? Né? Não podia falar isso. Agora eu queria saber qual desculpa ele ia dar no caso de Urias. Porque foi ele que mandou o marido dela lá para o fronte. Mas ele não faz nada disso, graças a Deus. Ele dá um ótimo exemplo, irmãos, de
assumir a responsabilidade, né, pelo seu erro, pelo seu pecado. Isso é o que nós estamos vendo até chegar na página 34, 35, né, onde nós vimos também a diferença de quando eu estou no centro e a diferença de quando Deus está no centro. Basicamente, quando eu estou no centro, cada conflito produz ou conduz a polarização eu versus você. Afinal, eu sou o centro. Como você ousa não me honrar quando mereço ser honrado? E assim vai, né? Eu quero sempre ter a razão. Até usei o exemplo, né, do significado que o seriado deu à palavra guerra, war. We are right. Nós estamos certos. Então, não é obviamente errado em alguns casos, né? Os aliados estavam realmente certo, e o eixo na Segunda Guerra estava claramente errado. Ninguém precisa discutir isso. Quem acha que os aliados foram muito violentos estava com vontade de estar falando alemão hoje em dia, né? No mínimo, né? Ou pelo menos ter toda a Europa falando alemão, sei lá. Mas eles tinham realmente que libertar a Alemanha do nazismo. Contudo, às vezes as guerras são simplesmente eu quero a minha razão, você quer a sua. A disputa pela Caxemira entre Índia e Paquistão. Eu não conheço um historiador, já dei uma lida em alguns comentários, alguns artigos, um historiador que chega assim, esse aqui realmente é desse lado. Graças a Deus que nós não temos uma disputa entre Venezuela e Guiana, da sua própria Caxemira, que é logo arriba da gente. Ia ser brabo, né? Eles dois brigando ali e acabar sobrando para nós, estamos aqui no meio, porque tem uma área de disputa entre a Venezuela e a Guiana, né? Então, aí, quem está com a razão? Complicado. Então, nessa guerra, irmãos, entre personalidades, entre pessoas, nós ficamos com esse conflito e essa polarização. Contudo, quando em lugar de querer ser atendido, satisfeito, honrado, né, bajulado e assim por diante, quando Deus está no centro, todo conflito é uma oportunidade de crescimento no Evangelho. Não se trata de eu versus você. Eu fiquei pensando, irmãos, às vezes é bom o tempo de estrada, porque você começa a acumular certas histórias e fatos. E assim, eu não vou lembrar se sempre foi assim, mas eu garanto para vocês que pelo menos nos últimos 12 anos, eu sempre reparei uma diferença muito grande entre as nossas assembleias administrativas e outras muitas que eu já participei. É comum na maioria das igrejas batistas ter assembleia todo santo mês, para tratar dos assuntos mais mínimos, coisa que a equipe ministerial dessa igreja resolve em 3 mensagens de WhatsApp. Eles têm que ter uma reunião para debater e decidir qual vai ser a cor do cabo da chave Phillips que vão comprar. Exageros à parte, irmãos, o que sempre me chama a atenção é que até onde eu posso dizer, e aqueles que estão conosco há um bom tempo, nós temos tido a graça. E eu não estou dizendo aqui para você se sentir de maneira nenhuma elevado, não, é a graça de ter assembleias. Nós vamos ter uma daqui a aproximadamente 1 mês e 10 dias. Nós temos tido a graça de ter assembleias extremamente tranquilas, onde o foco não são as pessoas, mas a pauta, tratar aquilo lá e para o bem da igreja, que na verdade é o bem do reino, não é da placa da nossa igreja, mas da obra da igreja. Aqueles mais antigos, né, talvez até o Cédric tenha passado por isso, outros mais velhos na fé, sabe que não é bem assim que às vezes acontece. Eu me lembro de uma assembleia que criou-se um mal-estar, porque nós tínhamos alguns irmãos que haviam sido amigos de juventude do nosso pastor. Mas muito antes dele ser nosso pastor, já eram amigos dele. E tinha o costume de chamá-lo pelo nome. Primeiro nome. Para não dar nome aos bois aqui, vamos dizer José da Silva, né? Então, não, o José e tal. Aí no meio da assembleia, sem absolutamente nada a ver com o tópico, completamente fora de ordem, um diácono se levanta e diz: irmãos, qual é o nome do nosso pastor? Aí alguém falou: José da Silva Almeida. Não. Pastor José da Silva Almeida. Não tinha nada a ver com o tópico. Criou uma saia justa desnecessária, uma coisa assim. E o que isso contribui exatamente para o reino?
Ele até podia chegar para a irmãzinha, irmão, olha só, eu sei que você é íntimo do pastor e tal, né? Jogaram bolinha de gude junto e tal, mas chama de pastor. Irmãos, detalhe, eu não faço a mínima questão. Eu conheço um monte de gente que me chama de pastor, não tem o mínimo respeito por mim. E eu conheço um monte de gente que me chama pelo primeiro nome e tem abundante respeito por mim. O título é irrelevante, mas o ponto ali é você via que as funções e as estruturas estavam tão engessadas que era o mais importante do que qualquer coisa. E se brigava por absolutamente tudo. Bem, isso dito, que Deus nos permita, meus irmãos, sempre olhar para aquilo que estamos fazendo para o bem dos indivíduos que congregam aqui e da igreja como um todo. Porque é assim que funciona quando Deus realmente está no centro. E aí, tendo passado por isso, nós vimos que, por exemplo, todo conflito é uma oportunidade de crescimento do Evangelho, aprendemos a pensar nos relacionamentos com mais graça, né? Nós entendemos as limitações dos irmãos, tanto quanto esperamos que entendam as nossas, e finalmente podemos amar outras pessoas de verdade em lugar de usá-las, pois elas não são um meio para um fim. Deus é o fim. E as pessoas precisam ser amadas e cuidadas e servidas no processo onde estamos também servindo a Deus. Esse é até onde nós chegamos, certo? Aí, já seguindo adiante, meus irmãos, o enunciado diz: assim Deus, em sua graça, assim Deus, em sua graça, usa a comunidade para expor nosso pecado e para nos convidar a crer no Evangelho e permitir que ele atue para modificar mais profundamente nossas atitudes, motivações, palavras e ações. Este está nesse parágrafo bem no meio da página 35, ok? Então, Deus vai usar aquilo que a gente pode achar que é um tremendo conflito para trazer solução através de mudança na minha vida, ok? É assim que nós passamos, irmãos, pelos conflitos. Agora eu quero repetir, desde que nós começamos eu falei do confronto que isso tem sido. Eu queria estar com um placar tipo Alemanha e Brasil sendo a Alemanha, né? 7-1, mas não está não. Isso aqui é um desafio, meus irmãos, porque às vezes nós não percebemos o quanto aquela oportunidade é provida até por Deus, usando as falhas e limitações dos seres humanos, para trabalhar algo específico na nossa vida. Algo pontual na nossa vida. Então, talvez esta semana, o seu chefe estava particularmente cri-cri, especialmente chato. Talvez o seu colega subordinado estava, né, bem diferentemente de outros tempos, mais preguiçoso, mais lento, deixando mais trabalho para você. Não sei. Talvez você chegou depois de, né, arrumar a casa toda, chegou na cozinha e parecia que tinha passado o Masterchef, edição Júnior ali, tudo. Você como? Acabei de arrumar isso aqui, passou um furacão. Ou você lavou o banheiro, arrumou tudinho, deixou cheiroso, parecendo, né, reportagem daquele livro, Casa e Construção, tudo bonitinho e tal. Mas quando você entrou, tinha toalha presa até no lustre. Veja bem, eu quero repetir. Deixar uma cozinha que você encontrou limpa, suja para os outros, é egoísmo e falta de amor ao próximo. Bagunçar um banheiro que você encontrou limpo é egoísmo e falta de amor ao próximo. Eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que o nosso material, em maneira nenhuma, está passando a mão no pecado dos outros. Nossa questão aqui, e nem está dizendo assim, agora que está todo mundo aprendendo a lidar com o pecado, posso pecar tranquilamente. Na verdade, eu sou um instrumento de Deus. Não. Menos. Bem menos do que isso. Eu espero que nós estejamos entendendo o foco de que é olhar, meus irmãos, para o templo do Senhor como, né, um mercado, como Jesus encontrou, agir com extrema severidade. Mas alguém tem alguma opinião de que Jesus pecou na purificação do templo?
O que demonstra, meus irmãos, que não é necessariamente, preste bem atenção no que eu vou falar, não é necessariamente, né, uma voz mansa e um sorriso, parece que a pessoa na verdade está dopada, né? Manso e sorriso que denotam que você não está pecando. Porque na verdade você pode estar e por dentro querendo esganar a pessoa. Jesus pegou, você conhece o texto, umas cordas, fez com elas um chicote, diga-se de passagem, 1 milhão de vezes menos nocivo do que o chicote com que ele de verdade seria açoitado, cujo nome em latim era flagellum. Então, uma surrazinha de cordas não foi nada. E você sabe o que ele faz. Vira as mesas, sai expulsando todo mundo, porque tinham transformado o pátio, que devia ser um lugar de adoração, de comunhão do povo judaico, enquanto esperava a sua oportunidade de sacrificar o que quer que seja, transformaram em um mercado de cambistas e de venda de animais, provavelmente abaixo do padrão da lei mosaica, animais coxos, animais defeituosos e assim por diante. Então veja bem, meus irmãos, esse é o grande desafio da nossa vida. Como não perder a cabeça diante do ofensor? Como não perder a cabeça diante da ofensa? Ou do sarcasmo, ou do desprezo, ou do que quer que seja. Como que o Evangelho vai trazer para mim a possibilidade de entender, mesmo que não concorde, o pecado do irmão e reagir de uma maneira que glorifique a Deus? E é basicamente isso que nós estamos vendo na nossa lição. Então vamos ver isso, irmãos, inclusive. Aliás, desculpe, aqui tem uns parágrafos que eu queria mencionar. Vamos ver isso, inclusive, na forma de um exercício. Vamos lá. Esse exercício a gente não vai fazer agora, eu queria só ler, porque a gente vai voltar a ele depois que entendemos melhor o que ele quer dizer. Vamos lá. Vai já preparando o seu material na sua mente. Pense em alguma luta que você tenha tido em comunidade recentemente. E aí eu vou abrir aqui que pode ser família também, não apenas igreja. Talvez aqui na igreja está tudo cor-de-rosa com flores lilás, então, né, você não vai ficar fora do exercício. Pode usar um outro oikos, né, um outro ambiente de relacionamento. O conflito, uma divergência, um mal-entendido, né? Quase a vontade de sair às vias de fato, sei lá, você que sabe, pode escolher aí. Não, pastor, está tudo maravilhoso, tudo ótimo, né? Nunca me aborreço. Ah, meu irmão, então eu quero ser seu discípulo. Por favor, jogue teu manto sobre mim. Porque ontem mesmo que eu quis de novo que meu carro fosse um Transformers e transformasse numa reta escavadeira. O camarada aprendendo a sair da pista da direita e me fechar na pista da esquerda, que é a de velocidade, para andar devagar. Entendeu a sequência? Não liga a seta, sai da pista da direita, entra na minha frente para andar mais devagar do que eu já estava. O botão do Transformers aqui. Então, se você não está passando por isso, por favor, jogue sua capa sobre mim. 2. Como essa luta ou a sua reação a ela expõe seu pecado? Que áreas de incredulidade, de egoísmo ou de idolatria são perceptíveis para ou em você? 3. De que maneira a morte de Jesus na cruz por nossos pecados e a sua ressurreição, redenção realizada, se relaciona com essa luta? E para terminar, 4. De que forma a obra contínua do Espírito Santo, redenção aplicada, liberta você para agir de modo diferente em meio a essa luta. Então, para que a gente volte a essas perguntas daqui a pouco, para poder respondê-las apropriadamente, vamos elaborar um pouquinho mais do que nós estamos vendo aqui, ok? Se alguém quiser um galardão, trazer um copo d'água, eu agradeço. Gente, quem veio trazer aqui, que foi assim meio... Você que trouxe? Ah, irmã Lúcia está virando ninja. Chegou aqui que eu nem vi. Obrigado, irmão. Vamos lá. Aplicar o Evangelho à minha incredulidade significou
olhar em primeiro lugar para a cruz, a fim de me lembrar de que Jesus de fato é um Salvador melhor do que eu. Ou seja, meus irmãos, para parafrasear e explicar melhor, a cruz é a declaração visível, e essa é a utilidade, nós temos uma exposta bem aqui dentro, tá? É a declaração visível da minha impossibilidade, da minha incompetência, da minha incapacidade, ok? E, ao mesmo tempo, da habilidade, do poder e capacidade de Jesus em fazer o que eu não consigo. Essa é a grande mensagem dessas duas peças de madeira cruzadas, ou vazadas, se você preferir. Por muito tempo, meus irmãos, no Brasil em particular, se jogou a cruz como coisa de cemitério de igreja católica. Não é assim no resto do mundo, pelo menos onde eu já pude ver. A cruz, ela continua sendo um lembrete, um símbolo da fé cristã. Mas por quê? O incrédulo, e provavelmente o católico, ele nem sabe disso. Porque a sua doutrina, a sua teologia, a sua ideologia são centradas no que o homem faz. Mas como eu já falei várias vezes, irmão, se você pegar absolutamente, fazer até um estudo comparado de religiões, não tem esse tipo de trabalho? Você não vai encontrar nenhuma religião na qual a divindade de qualquer uma delas faça aquilo que o ser humano não pode fazer no lugar dela sem cobrar absolutamente nada. A noção, meus irmãos, da obra, das obras, do feito humano, é tão arraigado no coração do homem que se você fosse 500, 700 anos atrás, entre algumas populações indígenas da América do Sul, eu não sei exatamente se os astecas faziam assim, mas, por exemplo, havia o sacrifício humano para apaziguar a ira dos deuses. Então era comum eles fazerem incursões em outras aldeias ou em outras culturas, né? Sequestrar pessoas. Tem até um mito que tinha que ser uma jovem, virgem, etc, etc. Não sei se realmente confere com a verdade ou se qualquer um servia, mas sequestrar alguém da outra etnia e sacrificar ao seu Deus para apaziguar sua ira, que às vezes era manifestada com uma seca, com um vulcão que podia entrar em erupção, né? E terremoto e assim por diante. Eles entendiam que era o seu Deus, estava irado, tinha que fazer sacrifícios humanos. Nosso Deus funciona assim? Essa é a antítese, esse é o antônimo de graça. Exatamente o oposto de graça. Não, pastor, mas no Antigo Testamento tinha que obedecer à lei. Ok. Quantos judeus do Antigo Testamento obedeceram à lei? Já entendeu, né? Ninguém obedeceu à lei, meus irmãos. Você tinha abundante graça no Antigo Testamento. É o aviso de Josué lá no último capítulo. Escolham hoje a quem vocês vão servir, ao Deus dos seus pais, lá no Eufrates, os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão, os deuses do Egito. Escolham hoje. Ele não, vamos servir ao Senhor, o povo disse. Qual é a resposta de Josué, meus irmãos? Vocês não conseguem servir ao Senhor. Porque Ele é Deus zeloso, Deus santo. O povo insistiu e passou séculos tentando servir a Deus do seu jeito, e aí você sabe, quem passou pela leitura bíblica pelo cativeiro babilônico, já sabe a consequência disso daí. Pagou o preço por querer servir a Deus fora das regras que Deus tinha estabelecido para ele mesmo. Bem, e hoje? Há normas na vida cristã, no relacionamento com Deus? Com certeza há. Mas nós não somos aceitos, recebidos, salvos por nenhuma dessas normas. Nós vivemos por essas normas, por esses princípios, porque já somos salvos. A ordem inverte. A salvação nos leva à santidade. Não a santidade nos levaria à salvação, porque seria, inclusive, impossível. E a cruz, então, meus irmãos, voltando aqui, essa declaração visível da minha impossibilidade, incompetência, incapacidade de resolver por mim mesmo os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas limitações. Pastor, mas o que isso tem a ver com os relacionamentos? Tem muito a ver. Porque essa verdade também se aplica à vida do meu irmão.
Então, se eu quero receber a graça da cruz, eu também preciso desejar ao meu irmão que ele receba também a graça da cruz sobre a sua luta. De vez em quando, irmãos, eu participo de um grupo de 100 e tantos pastores. De vez em quando a gente é surpreendido pela queda pública, né, de alguém, às vezes de mais projeção. Inclusive um autor que era bastante admirado, não só abandonou a esposa, eles se abandonaram, né, se divorciaram, mas abandonou a sã doutrina e estava defendendo cada coisa translocada. Foi assim, é claro que não aconteceu da noite para o dia, mas uma notícia ruim após a outra. E lá no grupo, eu fico muito contente, irmãos, que quando nós ouvimos uma notícia assim, de vez em quando acontece, a palavra sempre é, né, que Deus dê ao nosso irmão arrependimento, que Deus tenha misericórdia dele e de nós. Até hoje, eu nunca ouvi uma palavra altiva, uma palavra de desdém, uma palavra de bem feito, sempre uma palavra de misericórdia, de graça, porque é isso que a cruz nos aponta. É a necessidade que temos de graça e misericórdia que eu não quero só para mim, eu quero para todo mundo, especialmente o meu irmão, que porventura esteja passando por aquela luta, quer aquela luta me atinja ou não. Aqui na página 36, irmãos, tem um parágrafo, ou uma sequência, na verdade, que eu queria ver com os irmãos. Na cruz, são 3 na cruz aqui, com uma setinha dupla do lado. Na cruz, Jesus foi abandonado pelos amigos mais próximos e rejeitado pelo Pai para que eu pudesse ser aceito. Ele experimentou o pior e mais doloroso tipo de rejeição para que eu pudesse ser aceito da forma mais segura e duradoura. Então, tudo aquilo que esteve sobre ele era meu. E tudo aquilo que ele conquistou e que eu não tenho direito passa a ser meu. No que se refere à justiça diante de Deus, né? Claro que a glória que ele conquistou ali e tudo mais, obviamente, é só dele. Na cruz, Jesus deixou de ser o centro do seu próprio mundo, a fim de que eu pudesse ser restaurado para um relacionamento vivo, verdadeiro e crescente com Deus. Agora posso confiar nele para ser o centro da minha vida. Eu sou muito grato a Deus, irmãos, pelo texto do Getsemane. Getsemane significa prensa de uvas, prensa de azeitonas, perdão. Prensar uva também é bom. Prensa de azeitonas. A ideia é que quando você prensa a azeitona, vai sair o azeite, né? A dor, o sofrimento está produzindo algo precioso. Como eu não acredito em coincidências e porque tinha trocentos outros lugares para Jesus orar e fazer o que ele faz no Getsemane, eu vejo, meus irmãos, que ali foi o momento inicial onde o Senhor Jesus foi moído, como diz na palavra de Isaías 53. Não foi apenas quando chega no pátio, né, dos soldados ou principalmente na cruz. Mas o Getsemane nos traz, meus irmãos, um fato importantíssimo na nossa caminhada com Deus. A diferença entre discordar de Deus e rebeldia. Porque a oração de Jesus discordava de Deus. Sim ou não? Pai, afasta de mim esse cálice. A vontade eterna, declarada, decretada de Deus, era conhecida por Jesus e já estava pronta. A cruz, meus irmãos, não foi um acidente de percurso. Estou repetindo porque tem teólogo que ensina isso. Que Jesus foi surpreendido, o plano dele era outro. Isso não aconteceu. Na verdade, ele profetizou várias vezes para os seus discípulos. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, será crucificado e ao terceiro dia ressuscitará. O que fez Pedro, inclusive, dar uma de querer defendê-lo da sua própria decisão. Então, no Getsemane, meus irmãos, Jesus faz aquela oração, novamente, sem pecar. É aí que está o grande pulo do gato. Porque ele completa, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, meus irmãos, nesses embates, a cruz vai nos mostrar
que Deus tem sim algo melhor para a minha vida. Mas a minha vontade, que aí pode até realmente ser pecaminosa, quer outra coisa. Então o Espírito Santo vai lá e diz, vai conversar com seu irmão e restaura esse relacionamento. Aí a minha carne diz, ué, mas foi ele que começou. Foi ele que agiu assim. Foi ele que fez assado. E com medo de eu não estar sendo realmente claro, meus irmãos, Deus não está interessado em quanto você foi ofendido, como sua desculpa. Deus não está interessado em o quanto você foi ofendido. Para servir para mim ou para você de, então já que é assim, então não precisa. Porque a cruz me mostra que esse seria um dos argumentos que Jesus poderia usar. Pai, a maioria desse povo me rejeitou. E Deus responderia, pensando por esse lado, então vamos pensar no plano B. Não havia plano B. Ele morre pelos que o rejeitaram, inclusive eu e você. Nós não nascemos convertidos. Alguns de nós, irmãos, passaram décadas rejeitando Deus. Décadas adorando um ídolo, ao qual chamava de Deus. Décadas adorando um ídolo ao qual chamava de Jesus. Mas quando a luz do Evangelho da Glória de Cristo brilhou no nosso coração, aí que nós podemos de verdade entender, peraí, não era isso. Eu estava numa sintonia completamente diferente do que Deus tinha para a minha vida. E a cruz aponta, meus irmãos, toda essa é uma expressão que eu gosto muito, falência de recursos. A conta está vazia, o cartão de crédito está sem limite, você não tem crédito na praça porque o nome está no SPC Serasa, o celular acabou a bateria, não tem nem como ligar para alguém. Todos os amigos estão com raiva de você e lhe abandonaram. Às vezes eu vejo, meus irmãos, algumas das pessoas que estão morando nas nossas ruas, quase assim, completamente sem para onde se voltar. O paralelo espiritual é bem forte. Porque assim eu deveria me enxergar diante da cruz. Tem um velho hino que diz, nada nas minhas mãos eu trago, apenas a tua cruz me agarro. Em inglês rima, fica até bonito. Nada nas minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. Essa é a realidade que o Evangelho revela na minha vida. Mas também, meus irmãos, na sequência, aplicar o Evangelho à minha incredulidade significa que eu não devo olhar apenas para a cruz, onde a minha redenção foi realizada, acabou, está pronta, mas também para a obra contínua do Espírito Santo, que aplica a redenção provida por Jesus agora à minha vida e me ajuda a mudar para que me torne mais parecido com Ele. Irmãos, é exatamente aqui onde a maioria dos evangélicos falha. É a famosa dificuldade de compreender a diferença entre porta e caminho. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Como nós já temos falado várias vezes, irmãos, o Evangelho não é apenas a porta pela qual eu ando, mas é o caminho pelo qual eu ando. Eu não apenas entro pela porta, mas ando pelo caminho. E aí o que acontece, meus irmãos? A pessoa ouve uma mensagem evangelística, às vezes nem é lá tão profunda assim, mas pela misericórdia de Deus, Ele regenera da fé, do arrependimento, a pessoa se converte. E aconteceu com muitos de nós. Às vezes um apelo emotivo, né? Que insistiu muito, enfim. Uma pregação não tão completa do Evangelho, assim, às vezes o mais importante. E pela misericórdia de Deus a pessoa se converte. O problema é depois. Aí o que acontece? Ela começa a aprender a cartilha evangélica de como ser crente.
É por isso, meus irmãos, que ainda se discute em rede social se fazer tatuagem é pecado ou não. Eu volto a repetir, meus irmãos, eu nunca faria, eu tenho medo até de agulha de tricô. Eu detesto agulha. Se você perguntar para mim, pastor, você vai tomar esse remédio um mês ou essa injeção uma vez? Eu falei, um mês tem 30 dias? Eu tenho a mínima dúvida. E quanto maior a agulha, maior a minha convicção. Mas você ficar horas infindáveis discutindo se um pouco de tinta na pele de alguém vai trazer alguma influência diabólica ou não, ainda mais usando o texto de Levítico, que não tem absolutamente nada a ver com isso, volta a repetir para que os pais aqui fiquem arrepiados, meu filho está ouvindo um negócio desse. Eu acho que você não deve fazer. Sinceramente, acho que você deve se perguntar por que eu estou fazendo, qual é a minha motivação? É para a glória de Deus? Na verdade, você tem que perguntar isso, por que você vai pintar o cabelo, por que você vai cortar a barba assim, não fazer cavanhaque. Tudo tem que perguntar, você quer que as pessoas lhe notem, ou você simplesmente está fazendo uma coisa despropositada e realmente procura a glória de Deus? Ah, pastor, então se for assim, eu vou deixar ficar o mais feio possível para a glória de Deus. Acho que você entendeu o que eu quero dizer. Vaidade é algo muito claro. E é bem diferente de cuidado próprio. Eu não passei desodorante essa manhã por vaidade. Por necessidade, cuidado próprio. Certo? E nas duas axilas. E amor ao próximo, é verdade. Né? Sem perfume também, cheirosinho aqui. E antes disso tomei banho, porque eu não sou francês. Ponto aqui, meus irmãos, é que a necessidade de parar de viver para Deus através de regrinhas, do pode, não pode, é isso e aquilo. Volto a repetir, há princípios bíblicos, sim, de conduta. Agora, você já reparou como que esses princípios, às vezes, são muito menos específicos do que as pessoas, às vezes, desejariam? Marido, amai as suas mulheres. Tá bom, senhor. Agora eu tenho certeza que Paulo vai escrever 4 páginas, as mulheres gostariam que fosse 8, de como isso vai ser aplicado. Não tem. É uma frase. Que depois ainda vem uma vírgula incômoda, como Cristo amou a igreja. O que não precisava nem colocar, Paulo coloca. O que precisava colocar, brincadeira, irmãos. Mas depois vem também para as mulheres um versículo, filhos, um versículo. Porque Deus quer, meus irmãos, que nós olhemos para a cruz e entendamos assim, como eu posso amar o meu próximo, neste caso, em Efésios, nas relações familiares, de uma maneira que reflita o quanto eu sou amado. Como eu posso amar incondicionalmente, que reflita o quanto eu sou amado incondicionalmente. Então, quando as pessoas falam, meus irmãos, que o cristianismo se resume ao amor, precisa explicar. Que não é o amor, né, de fazer coraçãozinho, de dar a mão e cantar kumbaya. Não é esse amor, não é o amor de tolerar o pecado, que geralmente é o que o mundo interpreta. Tolerar e aceitar o pecado, ok? Quantas e quantas vezes eu tive que explicar em questões de homossexualismo, em questões de adultério, o que quer que seja, que concordar com o pecado da pessoa nunca é amar. Isso é, na verdade, é odiar. O amor vai discordar, confrontar o pecado da pessoa e buscar ser instrumento para que ela consiga sair da situação na qual, porventura, ela esteja. Então, meus irmãos, a cruz é a declaração visível de que, mesmo redimido, continuo tendo desafios maiores, mais difíceis do que eu. Contudo, menores do que o meu Salvador. E que ele continua agindo através do Espírito Santo. Ou seja, ele morreu a nossa morte, mas também, irmãos, ele viveu a nossa vida. Ele não apenas foi o exemplo em morrer, mas ele estava sendo o exemplo em viver. E é esse exemplo que aponta dizendo assim, é possível viver acima do que eu estou vivendo. Esse é, irmãos, o desafio diário do seu devocional. Esse é o desafio diário da sua conversa com Deus. Como eu posso viver hoje acima do que eu já venho vivendo para a glória de Deus? Não é acima apenas, meus irmãos, em volume, né?
Porque também é outro problema crônico no mundo evangélico. Então, esse ano de 2020, eu vou trabalhar mais, vou me consagrar, vou trabalhar mais para Deus. Pastor, se eu tenho um cargo para mim, se tem uma função. Eu já vi gente, meus irmãos, que se voluntariou para ser tesoureiro, secretário, diretor de alguma coisa na igreja, né? Ou líder de algum ministério, porque queria servir mais a Deus. Mas esqueceu de um pequeno detalhe. Você faz, mas você é primeiro. Não investiu, não cuidou, não aprofundou, não edificou a sua vida espiritual, mas ele entendeu que agradaria a Deus fazendo alguma coisa. Ora, temos que fazer. Tem muitas coisas que têm que ser feitas aqui. Nós estamos aí a passos para mais um desafio de uma conferência na nossa igreja, com certeza. Tem muita coisa para fazer. Mas, irmãos, na palavra de Deus tem um exemplo de um casal que quis fazer antes de ser. E não deu muito certo para eles. Mas a pessoa, meus irmãos, se Deus agisse da mesma maneira conosco aqui, o Ministério de Jovens Coveiros, MJC, ia estar bastante ativo, né? Porque diz o texto que Ananias chega, mente para Pedro, mas ele estava mentindo para Deus na verdade, e ele morre os jovens, né? Na versão revista e atrasada diz os mancebos, tomam e o levam para enterrar. Segundo o costume judaico, não podia esperar. E aí vem Safira e descaradamente repete a mentira que havia feito com Lu e com seu esposo. E aí Pedro confirma. Por que vocês concordaram, combinaram para mentir a Deus? Vocês não mentiram aos homens, mas ao Espírito Santo. Na verdade, mentiram ao Espírito Santo, pois mentiram a Deus, confirmando inclusive a divindade do Espírito Santo nesse texto. Aí estão os pés dos jovens que enterraram seu marido. Vão enterrar também. Aí o MJC entra em ação. Graças a Deus, meus irmãos, ele não age da mesma maneira, porque eu suspeito que muita gente nas igrejas já fizeram muita coisa sem ser aquilo que deveriam ser. Não funciona se usar como desculpa. Eu não posso fazer tal coisa porque eu preciso primeiro me consagrar primeiro. Não, você já devia ter se consagrado. Você está entendendo tudo errado. Não é desculpa. Na verdade, meu irmão, quando alguém chegar para você assim, olha, vou viajar, você podia dirigir o meu grupo de vida, o nosso grupo de vida? Ou eu vou viajar, você vai ficar encarregada da reunião de oração? Ou eu vou viajar, você pode fazer tal coisa? Você já deveria ter sido encontrado em forma. Porque você parece aquele camaradinho que esteve na academia que eu frequentava quase uma década atrás ou mais. Estava lá, né? E o instrutor era desse tamanho, dessa largura. Aí chegou o camaradinha, 1,65 m, 1,68 m mais ou menos, né? Daquele estilo redondinho, braço fino, complicado. E falou para ele que passou na prova da Polícia Federal. Aí o instrutor lá, né? O nome era bem sugestivo, Rony Bomba. O Rony chegou e... Parabéns, posso fazer pelo senhor? Não, é porque vai ter a prova física. E quando é? Daqui a 2 meses. Aí eu falou assim, rapaz, o instrutor falou, eu sou bom, mas não faço milagre não. Por quê? Ele se candidatou para a vaga, passou, mas ele não estava preparado. Tá fora de forma estou eu. Completamente parado no tempo e no espaço fisicamente. Espiritualmente, meus irmãos, quando os desafios chegam, não apenas necessariamente substituir alguém ou se envolver em um ministério. A vida cristã é um desafio. Revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia do piquenique, no dia do passeio no Aquamac, no dia do passeio das famílias lá. Todos esses lugares vão dizer, é uma maravilha ser crente. Não foi bom sábado lá? Que bênção, né? Os irmãos... Alegria, choro, alegria de novo, choro. Din-din, né? Para os meus conterrâneos que assistiram isso, din-din é sacolé, tá? Churrasco. Ali é uma maravilha ser crente. Ali você não tem que estar armadura. Tu estava de bermuda e camiseta, meu amigo. Armadura de Deus, nada, estava tranquilo.
Mas o dia mau chega mais rápido do que nós pensamos. E não pode encontrar a gente, meus irmãos, redondinho de braço fino. Sério? Espiritualmente falando, irmãos, é um enorme risco. E para isso que o Espírito Santo está o tempo todo trabalhando na nossa vida. Há uma enorme discussão teológica, irmãos, que eu não vou me delongar aqui, em que acham que Jesus fez absolutamente tudo o que fez, porque ele ele é Deus, ok? E que Jesus fez absolutamente tudo o que fez, porque ele sim é Deus, mas naquele caso ele era um homem cheio do Espírito Santo. Que chegar no céu a gente pergunta. Agora, eu não tenho a mínima dúvida de que ele era cheio do Espírito Santo, que a Bíblia fala sobre isso. Então, até que ponto ele fez o que fez porque ele é Deus, ou porque ele é um homem cheio do Espírito Santo, eu posso apenas concordar que são as duas coisas. Ele tem que ser Deus, senão o sacrifício dele não serve de absolutamente nada. Mas, por outro lado, meus irmãos, faz sentido ele ser um homem cheio do Espírito Santo para que ele possa dizer, você consegue também. Você consegue vencer o pecado. Você consegue perdoar, servir, relevar, ministrar graça. Porque esse mesmo poder do Espírito Santo, meus irmãos, continua agindo através de nós. E que ele continua agindo, meus irmãos, para que eu possa parar. Aliás, você está no errado, filho. Muda, por favor. Agora, foi isso que eu já acabei de ler. Pronto, mais. Isso que eu tinha lido. Ele continua agindo através de nós, através do Espírito Santo. Aqui na página 37 tem algumas considerações também conhecidas sobre o Espírito Santo para nós nessa manhã. O Espírito Santo que vive em mim é mais poderoso do que minha tendência natural à autoproteção. Numa queda de braço, ele ganha. Com a ajuda dele, posso confiar em outras pessoas e me aproximar delas, ao invés de me afastar. O Espírito Santo também trabalha, meus irmãos, nessa segunda seta. O perfeito amor elimina o medo. 1 João 4,18. O Espírito me ajuda a conhecer e a sentir o amor de Deus, Romanos 8, 14 e 16, de modo que eu viva pela fé e não pelo medo. E, finalmente, ao me retrair, estou me recusando a deixar o Espírito me usar de forma redentora na vida das pessoas, ou de outras pessoas. Deus não está somente me redimindo, está redimindo o seu povo, e Ele quer que eu faça parte dessa obra. Por intermédio do Espírito, posso participar da obra divina de redenção na vida de outras pessoas. Então, para isso, meus irmãos, eu vou ter que correr risco, eu vou ter que me expor. Eu vou ter, obviamente, que dizer não, porque eu realmente quero. Agora, os dividendos, o que eu vou colher disso é inquestionável. E o que acontece, irmão, se a alternativa for a minha escolha, se eu não quiser agir e viver dessa maneira? Os relacionamentos começam a ser de plástico e acrílico, artificiais, superficiais, funcionais, que é o que nós estamos vendo aqui, dentro dos lares e dentro da igreja. Porque eu não suporto o irmão, mas em lugar de sentar e dizer assim, meu irmão, eu queria lhe dizer uma coisa, eu não lhe suporto. Eu não faço isso. Eu coloco um glacê em cima, né, de um negócio horrível, e todo mundo acha que está lindo. Eu não sei se você já fez um bolo que ficou com meio cara assim de atropelado. Aí o que você faz? Faz uma cobertura de chocolate, né? E taca, né? Aí a pessoa diz, gente, que bolo lindo. Aí você assim, mas chocolate. Nenhum chocolate, meus irmãos, vai realmente mudar a realidade do que está acontecendo abaixo da superfície. Não adianta. Pastor, mas tratar essas coisas dói. É verdade. Incomoda.
Mas essa é a razão, meus irmãos, porque muitos vivem vidas tão imaturas. Porque estão sempre empurrando. Eu tive uma situação recentemente em que eu discordei frontalmente da decisão que estava sendo tomada. Não era correta, até humanamente falando. Mas é aquele tipo de coisa, meus irmãos, que tipo todo mundo faz, sabe? Todo mundo faz, então tudo bem. E era o tipo de coisa que realmente era o chamado crime sem vítima. Não ia prejudicar diretamente ninguém, mas era errado. Desculpa, gasguei com água. Eu fui contra. As pessoas até foram contra. Outros. Mas quando viram que a pessoa ia seguir em frente, disseram, beleza. Fazer o quê, né? Não sei, talvez eu seja... Meus fios são diferentes, minha placa é diferente. Falei, tudo bem, não. Continuo com a mesma opinião e não apoio. E aquilo foi muito desgastante, muito mesmo. Muito, muito desgastante de ser o único peixe nadando contra a correnteza. E eu não me acho de maneira nenhuma mais justo ou qualquer coisa em relação a isso. Na verdade, eu queria ter nem ficado sabendo o que estava acontecendo e não ter necessidade de me manifestar. E foi muito, muito ruim. E muitas vezes, meus irmãos, a gente concorda porque é menos conflituoso, é menos atrito, dá menos faísca. O que é? É para pegar essa placa e protestar? Eu vou botar aqui também. Eu não concordo com o que está escrito na placa, mas, né? Vamos aqui fazer esse piquete. E em retrospectiva, meus irmãos, talvez eu teria usado algumas palavras diferentes, e a forma como eu coloquei, concordo, essa parte, inclusive, eu conversei com a pessoa. Eu quero pedir perdão pela forma como eu falei e até o conteúdo, mas eu continuo sustentando tudo o que eu falei, na sua essência. Em retrospectiva, meus irmãos, eu vejo que você sai como o chato, o radical, o intransigente, o cri-cri, e qualquer outra coisa aí. Só não sai bonito na questão. Porque você ousou, né, levantar raspar o glacê e dizer assim, cara, esse bolo parece um bicho atropelado de estrada. Não tem beleza nenhuma nisso aqui, não tem como concordar com isso aqui. E muitas vezes, meus irmãos, isso vai acontecer dentro da igreja também. Lembra que eu falei para vocês de uma igreja onde na liderança tinha de tudo? Nas coisas mais periféricas, menos importantes, como escatologia, tinha milenista, tinha pré-milenista, pós-milenista, tinha, né, preterista radical, tudo já aconteceu, não sei nem onde já deve estar no céu, não sei lá o quê. E tinha gente que cria que Jesus era Deus, cria que Jesus era mais ou menos Deus, e todo mundo vivia em harmonia, eles se orgulhavam disso. Detalhe, Igreja Batista, viu? Se orgulhavam disso. O que aconteceu nessa igreja, irmãos? Quando ia para as questões éticas, práticas, você não tem como ter um padrão de comportamento. Porque se você não tem um padrão bíblico do que você crê, na sua teologia, na sua doutrina, a prática, a aplicação dela não vai simplesmente existir. É literalmente, meus irmãos, juízes sendo vividos dentro de uma igreja. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que dava na cabeça. Eu não seguia o seu próprio conselho. E a igreja muito orgulhosa, muito satisfeita, porque aos olhos deles era uma comunidade de amor, né, e tudo mais. Não, é acrílico, é plástico, é artificial. Porque você não pode tocar em questões de pecado, porque na própria liderança tem gente que pensa A, tem gente que pensa B, pensa C, pensa D, até sabe lá que letra. Isso refletia claramente na congregação.
e obviamente não havia ali possibilidade real de crescimento. Essa frase, meus irmãos, nós temos usado muito na nossa igreja. O evangelho não é apenas a porta. Pode passar? O evangelho não é apenas a porta pela qual você entra, mas o caminho pelo qual você andará. A comunidade serve para nos mostrar se isso está realmente acontecendo. Se não estiver, meus irmãos, o evangelho entra em cena. Olha o trocadilho de palavras, para consertar e consertar. Repare que a grafia é diferente. Nossos relacionamentos, atitudes, ações, palavras e pensamentos. Porque se não estamos, meus irmãos, andando no evangelho, ele vai entrar nos conflitos de relacionamento, mostrando o que precisa ser mudado, consertado, modificado, e o que precisa ser trazido novamente para a aliança que temos com Deus, para o conserto que temos com Deus. Isso, irmãos, é ser formativa e não apenas ser funcional. Isso é realmente, irmãos, criar a oportunidade de mudança na nossa vida. Criar oportunidades de confronto cujo objetivo não é humilhar, não é envergonhar, não é diminuir, mas é comparar a nossa vida com a palavra, comparar a nossa vida com a revelação, como um espelho, para que ela possa mostrar o que está errado na minha e na sua vida. Isso é diferente de discordar de, sei lá, né, de gosto. Porque há muito tempo atrás, irmãos, me lembro bem que foi bem ali naquela região que a gente fazia o culto de oração. Muito tempo atrás, uma irmã que tinha vindo de uma igreja neopentecostal ficou incomodada. Já contei essa história para vocês, né? Porque eu estava liderando o culto de oração. A bermuda que estava na moda na época era uma bermuda que, na verdade, parecia uma calça do seu primo mais velho. Porque ela era bem aqui, ó, ainda já abaixo da canela. Mas 4 dedos era promovida a calça. Ou se um camarada com 1,70 m vestisse, era calça para ele. E eu estava com aquela bermuda, irmãos, aqui, lá embaixo. Porque nós temos uma pegada, um viés informal em nossas reuniões semanais, durante a semana. Contudo, coisa que eu fazia muito raramente. Para minha infelicidade, fui fazer naquele dia. Semanas depois, eu fui na loja que essa irmã trabalhava para fazer uma pesquisa de preço. E ela se achou na necessidade de me confrontar pelo meu pecado. Não, irmãos, não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre você achar que eu devia pregar de terno e gravata e eu insisto em pregar só de camisa social. Não é como aquele camarada que chegou para o pastor na igreja que ele foi pregar, convidado, e disse: pastor, sua mensagem foi uma bênção. Mas essa barba tirou assim metade da unção. Porque na cabeça dele, crente não usa barba. Tem. Entre tantos usos e costumes também tem esse. Só que agora, especialmente reformados, estão matando esse pessoal. Criando barba por modismo de alguns aí, ou gosto, né? Ponta, meus irmãos, que não é isso. Não é essa confrontação que a gente está falando. Não é confrontação porque o irmão insiste em torcer para o time que não vai ganhar o campeonato. Vai ser uma palmeira, assim, sabe? Não é isso. Não é gosto, não é opinião. É realmente, irmãos, nós percebermos, ou perceber... Hoje está brava a minha garganta, né? Ou perceberem em nós necessidade de mudança. Necessidade de transformação. E sermos instrumento do evangelho na vida uns dos outros. Ou no caso que temos mais falado aqui, em um conflito ocorrer, eu não agir para com o irmão com lei,
enquanto para mim eu ajo com graça. Porque, irmãos, esse é nossa, normalmente é assim. Lei para os outros, graça para mim. É mais fácil, é mais confortável, é mais tranquilo assim. Aí, meus irmãos, nós podemos realmente ir para as nossas 4 perguntas. Vamos lá. Então vamos lá. Número 1, vamos dar 5 minutinhos para cada um. Quando eu falei que era exercício, é exercício mesmo. Se quiser pegar a caneta aí, já escrever no seu celular. Isso vai ser cortado na edição, porque eu não vou deixar os irmãos assistirem aqui 5 minutos, né? Minha mãe diz que é bonito, né? Mas não, a gente vai cortar e vai pular para a próxima pergunta. Mas a primeira pergunta é a seguinte: pense em alguma luta que você tenha tido em comunidade recentemente. Já falei, essa comunidade pode ser família, pode ser igreja. Um conflito, uma divergência, um mal-entendido, etc. Vamos lá. O que recentemente você teve vontade que o irmão fosse congregar em outro lugar? Ou você? Tempo. Já disse, se você, desde o dia 1º deste mês, vamos muito longe, você não teve conflito com absolutamente ninguém, nenhum conflito, tá? Jogue a sua capa sobre mim. Quero receber a unção, dupla unção do que está sobre a sua vida. Irmãos, pode ser algo grave, tá? Mas pode ser algo simples também. Não precisa necessariamente ser um ou outro. Lembrando, nós não estamos aqui falando de que a outra parte não tenha pecado. Não estamos falando aqui que a outra parte não tenha errado. Nós estamos falando sobre o nosso lado. Então, neste nosso lado, qual luta ou conflito, né, que aconteceu recentemente entre você e outra pessoa? Eu acredito que se você realmente não conseguir lembrar de nada, é uma enorme possibilidade, meu irmão, de que você está tratando as coisas com menos gravidade do que elas realmente tenham, ou de forma artificial, você tem tratado seus relacionamentos de forma tão artificial que os conflitos nem são perceptíveis, apesar de existirem. Muito bem, esse pipipipi aí é seu tempo chegando ao final, ok? Bem, com essa informação em mãos da pergunta número 1, da questão número 1, olha 2. Como essa luta, ou principalmente a sua reação a ela, expõe o seu pecado? Que áreas de incredulidade, de egoísmo ou de idolatria são perceptíveis em você? Nós vimos isso na primeira aula, né? E na segunda, sobre como não reagir biblicamente a um conflito, na verdade, é a minha incredulidade na palavra, em Deus. Então eu tenho que fazer do meu jeito, ok? O ápice disso é Caim matando Abel. Então o certo era Caim recorrer a Deus. Obviamente ele não faz isso. Ele faz pelas suas próprias forças, própria decisão, própria opinião, e obviamente de maneira para lá de radical, tá? Então vamos lá. Então aqui não é a solução, irmãos, é o que esse conflito serviu de raio-x para o seu pecado, ok? Tempo. Sempre lembrando, fuja de ficar focado no que o outro fez, tá? Porque isso, irmãos, isso atrapalha demais a nossa autoanálise. Sempre vai servir como uma justificativa. Uma desculpa, melhor dizendo, né? Nem justificativa mas desculpa. Alô. Agora, mesmo com o irmão, né, esperar qualquer mudança do outro lado para que, de repente, eu mude a minha reação, também aí está o meu erro. Né? Porque eu quero condicionar o meu amor às pessoas, ao próximo, ao que ela faz ou deixa de fazer. E isso não é o padrão bíblico. Isso.
em você. Não se prendam tanto a essas categorias, incredulidade, egoísmo, idolatria e tal, apenas para exemplificar, que na verdade vai acabar de uma forma ou de outra caindo em todas. O principal é qual o meu pecado, certo? Então, se alguém me chateia, me insiste e tal, provavelmente eu vou responder com impaciência. Está aí o nome da bactéria, né? Eu descobri agora o antibiótico. Por que eu sou impaciente? Porque a minha tendência sempre vai ser, tá, mas todo mundo tem limite. Ou, né, você não sabe o que a pessoa fez. O tempo acabou. Então, os irmãos entendem? O que nós estamos vendo aqui é que, independente do que for feito comigo, independente, a palavra de Deus sempre tem um escape. Não é o que está lá em Coríntios capítulo 10? Não veio sobre você nenhuma provação, tentação que não seja comum aos homens. Você nunca vai experimentar uma coisa, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, inédito, certo? Nunca ninguém sofreu como eu. Isso simplesmente não existe. Não existe isso. E Deus, sabendo disso, Ele está dizendo, está ao seu alcance responder biblicamente a isso. Ninguém está falando que você não vai ficar triste, que você não vai ficar chateado, entendeu? Decepcionado com a pessoa, desde que não chegue ao ponto pecaminoso. Agora, eu até acho, irmãos, que alguma dessas coisas, decepcionado, tem até uma frasezinha, de pessoa fala assim, não crie expectativa, crie galinha, que pelo menos dá ovo, né, e tal. Esse negócio de você sempre esperar o que a pessoa tenha, né, uma melhor atitude, ou a melhor atitude, às vezes você vai ser decepcionado. Você sabe, tem gente que fica decepcionada. Poxa, pouca gente lembrou do meu aniversário. Buá para você. Pelo amor de Deus, tem tanta coisa mais importante, mais grave, mais sofrida na vida. Você está chorando porque nem todo mundo lembrou do seu aniversário. Ou coisas parecidas, sabe, irmãos? A gente às vezes cria problemas e conflitos e sofrimento onde nem realmente existe. Onde nem realmente acontece. E levamos isso para o relacionamento, né? Então, quando a gente começa a comparar as coisas, né? Comparar como que a esposa do fulano trata, aí você projeta isso porque a sua não faz exatamente dessa maneira, mas ignora todas as outras coisas que ela faz, ou como o esposo de fulano trata a esposa e o seu não faz exatamente aquilo. Olha, o esposo de fulana faz um vaso com as próprias mãos, pega a argila, ele mesmo no rio, faz um vaso, né? Molda, ouvindo a música do Ghost e tal, e aí põe adubo, que ele mesmo fez na sua própria compostagem, e aí planta, dá uma flor para ele, que ele mesmo criou, uma nova espécie. O meu marido não me dá uma flor nem de plástico. E transferimos, né, o que faz, o que deixa de fazer, e aí cria conflito onde realmente não precisava existir conflito. Né? Em vez de tratar aquilo que de fato pode estar sendo necessitado se tratar dentro de um relacionamento. Acho que agora precisa do microfone, porque essa parte está na gravação aí. Eu creio que a gente espera tanto da outra pessoa, eu estava avaliando aqui, aquilo onde a gente é mais falho. Às vezes, quando a gente quer que as pessoas acertem tanto, mas, às vezes, por exemplo, às vezes quando eu tenho cobrado, seja da esposa, dos meus filhos, e uma das coisas que o Espírito Santo geralmente faz, é uma coisa que eu caio por terra na hora, é justamente, mas você não tem feito. Então eu creio que tem essa questão da incredulidade, do egoísmo, da idolatria, que muitas vezes a gente não consegue perceber, no sentido de a gente quer tanto que as pessoas acertem, quer tanto que as pessoas façam aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, ou aquilo que a gente gostaria que seja, como mesmo pegando através das Escrituras, aquilo que é correto, mas a gente exige tanto do outro que, na realidade, nós mesmos não conseguimos dar o exemplo. Não é aquilo que eu mencionei sobre, até agora, todo mundo que reclamou comigo,
que eu tive mal, não foram me visitar, não sei. Claro que vão haver exceções, até podem existir, eu não conheço. Mas até agora, não resiste ao exame da pergunta: como você agiu antes? Você fazia isso daí? Certo? Você visitava as pessoas que estavam ausentes, pessoas que faltavam ao seu grupo de vida, você ligava, mandava um SMS para poder perguntar: tá tudo bem, meu irmão? Tá precisando de alguma coisa? Via de regra, não. E as exceções que aparecerem só vão confirmar a regra. É exatamente isso que o Marcelo está falando. A gente espera um comportamento das pessoas, mas, né? Então, é tipo aquela pessoa que fala assim: você está orando por mim? Né? A primeira coisa que a pessoa devia estar perguntando perguntando: eu orei por ele? Por que eu estou cobrando uma coisa que eu não faço pela outra pessoa? Não é meio óbvio, irmãos? Porque teve uma pessoa lá na Palestina 2000 anos atrás que diz: tudo aquilo que você quer que os homens façam a você, façam você. Acho que esse camarada estava certo. Pensei nesse texto agora também. Pois é. Terceira pergunta, irmãos: de que maneira a morte de Jesus na cruz por nossos pecados e sua ressurreição, redenção realizada, se relaciona com essa luta? Tem dois artigos aí, né? Dois pronomes, desculpe. Com esta luta, ou essa. Você pode escolher qual que você quer, que depois eu apago na edição. A ideia é: o meu Salvador já fez tudo aquilo que eu não podia, certo? Será que isso se aplica, né? Vou dar o tempo logo aqui, porque nós estamos no finalzinho. Será que isso se aplica ao como eu estou vendo a minha incapacidade e como eu estou reagindo àquilo que está acontecendo? Será que eu percebo, principalmente, né, que eu tenho que parar com essa questão de eu mereço tudo e o outro não merece, quando na verdade a cruz expõe exatamente o oposto, que são dois imerecedores, né? Duas pessoas necessitadas que receberam a graça de Deus. Talvez se a outra pessoa for incrédula, nem recebeu ainda, mas que tem sido objeto pelo menos da misericórdia de Deus. Como isso se aplica nessa questão, nesse conflito? Ok? Como podemos olhar para a cruz e enxergar a nossa incapacidade diante desse conflito? Como podemos olhar para a cruz e perceber que estamos ou temos errado exatamente porque temos tentado lidar com a nossa própria força? Se a cruz é a declaração da minha incapacidade, da minha incompetência, da minha falência de recursos, como isso tem, como eu vou deixar de aplicar isso a essa situação que eu estou vivendo agora? É claramente uma situação de eu não posso, mas ele pode. Eu não consigo, mas ele consegue. Por que eu sei disso? Porque na cruz ele já provou isso. Eu não teria conseguido me salvar de sequer um segundo do inferno, e ele conseguiu me salvar de uma eternidade inteira. Então essa noção, meus irmãos, precisa invadir os nossos conflitos, a nossa luta contra o pecado, e fazer-nos deixar de lado as nossas tentativas individuais, pessoais, humanas, de resolver aquilo por nós mesmos.
Vamos cortar aqui um pouco mais cedo, irmãos. Faltaria 1 minuto ainda, mas a gente vai renovar esse tempo para vermos já 4, que você já pode pegar o embalo e fazer aí, a qualquer momento. De que forma a obra contínua do Espírito Santo, a regeneração aplicada, liberta você para agir de modo diferente em meio a essa luta? Então, o que nós vamos ver aqui, meus irmãos? Daqui já o tempo, caso nosso tempo realmente geral está acabando, o que nós vamos ver aqui? Como que agora eu vou pegar tudo aquilo que o Espírito Santo tem me iluminado, me revelado na palavra e vou aplicar a essa situação? Isso é o entendimento do que eu devo fazer e pelo Espírito eu tenho o poder para fazer isso que eu entendi, ok? Então, a partir daí, meus irmãos, já se transforma numa questão de sim ou não, né? Esquerda, direita, obediência ou desobediência e assim por diante. Porque vir com a ideia de, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, ela não é biblicamente correta. O pecado não terá mais domínio sobre vocês. Está estabelecido, está cancelado, minhas desculpas. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou afetado por ele. Mas a escravidão do pecado foi rompida na minha conversão, na regeneração. Ok? Então agora, diante daquela situação, se eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, agora, meu irmão, eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão. São as expressões que Paulo usa. É fazer ou fazer. Certo? Não tente. Faça ou não faça. Mestre Yoda. Certo? Não tem alternativa. Agora ficar... é muito difícil. Claro que é difícil. Se fosse fácil, eu não precisava de Deus. Já tinha feito antes. Interessante, meus irmãos, que você e eu somos capazes de gastar 1000 horas orando por um carro novo, mas não gastaríamos 1000 horas para poder ter o poder de, por exemplo, perdoar alguém. O poder de poder deixar tal amargura e rancor de alguém de lado. Então, é aí que deve estar, meus irmãos, o tempo que nós devemos gastar de mais qualidade no nosso devocional. O devocional não pode ser aquela coisa, li o texto bíblico, espero que, né? Li o texto bíblico, li a explicação, escrevi ou não meia dúzia de besteirinha ali no canto, cumprido. Tá feito. Tá nada. Talvez isso aqui seja uma ótima 4 passos para eu passar pelo meu devocional, aonde isso aqui está revelando o que eu deveria ou como eu deveria ter agido em tal e tal situação. Ok? 2 minutinhos aí. Eu creio que de que forma a questão ele nos dá a sensibilidade de estarmos percebendo aquilo que realmente nós estamos fazendo. Por exemplo, eu tenho sido confrontado muitas vezes, já falei isso, já preguei sobre isso, a questão de que, pelo menos na minha concepção, a gente peca porque quer. A gente decide pecar. Não é uma coisa que, como você colocou. É a minha também. Isso. Então, eu vejo que essa obra do Espírito Santo, ele realmente nos dá o escape, ele nos dá sensibilidade, ele traz à tona, nos mostrando que naquele momento que estamos decidindo pecar, aquilo é errado. Então, eu tenho sido confrontado muitas vezes dessa maneira também, mas mesmo assim, em algumas situações, ainda consigo decidir pecar. Isso realmente é confrontante, é vergonhoso, principalmente porque a gente percebe o quanto a gente tanto entristece o Espírito Santo de Deus, como pelo fato de que a gente fica muito triste também, abalado por aquilo que a gente fez. No momento do pecado, é até bom, é até gostoso, mas o problema é depois. Né? Então, é como muitas vezes eu tenho falado para os meus filhos, é a mesma coisa de você pegar uma lata de leite moça e tentar comer essa lata ou tomar essa lata
virando na sua garganta. A primeira e a segunda colher é uma delícia. A terceira é gostoso, mas a quarta ela já começa a te repugnar. Imagine uma lata inteira. Então é justamente isso que acontece. No momento do pecado, muitas vezes a gente percebe que é muito bom, só que depois a gente começa a perceber que aquilo começa a ter um gosto horrível, um gosto repugnante. E eu creio que o Espírito Santo tem feito, não só acho que só na minha vida, mas na vida de muitos dessa maneira, né? Seja, preciso explicar porque às vezes, como você colocou, às vezes as pessoas olham assim e pensam que é só a área sexual. Não, no trânsito, às vezes eu tenho sido confrontado pela minha própria família e se você reclama muito, aí eu falo, então a partir de hoje eu não vou reclamar. E eu tento fazer isso, só que é difícil, né? Então eu entendo que naquele momento que eu reclamo é por causa que eu estou decidindo reclamar daquele motorista na minha frente que está. Então esse tipo de pecado que acaba eu sendo confrontado também porque o Espírito Santo me traz consciência de que eu decidi fazer aquilo. Eu quero terminar, meus irmãos, com 2 destaques. Eu espero não esquecer quais são os 2 destaques aqui. Número 1, muitas vezes eu vou ter que confrontar o meu pecado que não necessariamente tem uma outra pessoa do outro lado, certo? Então, por exemplo, né? Até o exemplo que os irmãos estão vendo, essa tosse já tem começado a dar nos meus nervos, porque atrapalha às vezes momentos que eu estou precisando falar ou conversar e tal. Então, você pode reagir pecaminosamente a uma coisa que absolutamente nenhum outro ser humano tem nem sequer participação com isso. Fiquei gripado, a gripe foi embora e ela deixou, e como geralmente faz comigo, é uma tosse seca que já tomei 2, 3 xaropes e às vezes demora a ir embora. Meu ponto aqui é o seguinte, você vai ter rompantes de ira, de impaciência, de sei lá qual palavra você possa usar, com as coisas mais ridículas, às vezes, certo? Eu me lembro quando nós chegamos aqui, há 20 e tantos anos atrás, fomos para um acampamento com a Batista Regular Betel e a Nova Jerusalém, e depois do almoço, tudo mais, quer deitar, tem uma rede, eu fui dar uma deitadinha na rede, né? E tinha um casal de Maracanã, ou algum outro parecido, que resolveu namorar em cima da minha rede, né? Então, primeiro, né, o carioca achou muito bonitinho aquele casal de papagaiozinho ao ar livre, que eu só conhecia dentro da gaiola no Rio de Janeiro. Tá, mas depois de 10 minutos... Alguém tem uma xilingue aí, por favor, uma baladeira? Você se ira, meus irmãos, com as coisas mais ridículas, mais absurdas, mais normais da vida. Qual vai ser a sua atitude com o calor hoje? Porque, veja bem, você pode blasfemar contra o sol, não vai mudar. Ele vai continuar sendo o sol e você vai continuar vivendo em Boa Vista, Roraima. Maldita! Ele está nem aí. Até porque ele não tem sentimento, não tem mentalidade. Ele vai continuar esquentando sua muleira. Então, você só perde. Eu só perco com isso. E com tudo mais na vida, que a gente se estressa e se chateia e assim por diante. Primeiro ponto. Segundo que eu quero destacar aqui, meus irmãos. Ok, tudo isso é muito importante, porém, ninguém está falando aqui, porque isso é uma área também, da verdade a gente devia ter uma matéria só sobre isso, que você está desculpado da confrontação. Ok? Então, por exemplo, o Marcelo que é pai, você percebeu o pecado dos seus filhos gera em você. A impaciência, a ira, a vontade de jogar o menino pela janela, não que eu já tenha pensado isso, eu estou só hipoteticamente falando, e etc, né? Etc. Tá? O perigo que você corre é agora começar a passar a mão sobre os erros e pecados, no caso dos filhos, só porque você está reagindo errado. Não é isto que essa matéria está ensinando. Ok? Tanto quanto do pecado dos irmãos também. Então, resolva a sua trave, mas vá atrás do cisco depois, porque é isso que ensina Mateus capítulo 7. Exatamente isso. Sem tirar nem pôr. Tá? Então, eu estou percebendo o cisco no olho do meu irmão, do meu filho, enfim, do qual sou responsável. Mas eu estou percebendo que aquele cisco, né,
tem gerado uma trave desse tamanho, a perna manca desse tamanho, enfiada assim, de ira, enfim, o que for. Então, tempo. Vou lá, Senhor, eu preciso resolver isso aqui. Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu não percebo que eu preciso ir para o meu Salvador diante dessa situação? Porque eu não aprendo a confiar de que Ele vai me dar graça para resolver isso e você pode levar o tempo que você quiser. Legal? Aí você pega a sua Havaiana e vai resolver o problema do seu filho malcriado. Não é passar a mão em cima do pecado dos outros que nós estamos falando aqui, irmãos. Porque são os dois extremos, né? Ou eu caio matando em cima do pecado, ou eu passo a mão em cima do pecado, só eu não resolvo o meu pecado. Que, aliás, essas duas atitudes acabam também sendo mais um pecado para resolver. Né? Ai, pastor, isso aqui só fala de pecado. Né? Aqui do lado só fala do diabo, se quiser. Do diabo e de dinheiro. Pode escolher onde você vai ser assaltado. Né? Então, porque esse é o nosso verdadeiro inimigo, irmãos. O diabo não presta, tenho absoluta certeza disso, mas o nosso verdadeiro inimigo é o nosso pecado. Ok? Semana que vem, lição número 3, esteja preparado, esteja pronto para nós darmos continuidade aí. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa-nos, ajuda a aprender a tua palavra e realmente aplicar as nossas circunstâncias, as nossas vidas e resolver, ó Deus, de maneira que possamos andar de forma justa e piedosa, brilhando como astros em meio a uma geração corrompida, corrupta, como exatamente a tua palavra diz. Dá-nos um dia de descanso e ajuda-nos, ó Deus, a caminhar contigo à luz do que ouvimos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.